Caleb Ball havia escolhido desaparecer. A cabana onde vivia parecia menos construída e mais abandonada pelo mundo. Cravada contra os penhascos vermelhos, como se buscasse proteção nas próprias rochas, ela resistia ao tempo do mesmo jeito que ele, e rangendo, silenciosa, teimosa. O vento do deserto passava por ali como um visitante antigo, entrando pelas frestas, trazendo poeira, lembranças e um frio que não vinha apenas da noite. Ali não havia estrada, nem vizinhos, nem lei. Apenas céu, pedra e distância. Caleb acordava antes do sol, por hábito antigo, não por necessidade. O corpo já não lhe permitia dormir até tarde, mesmo quando a vida não exigia pressa alguma. Ele se sentava à beira da cama, botas gastas no chão, e ficava alguns segundos olhando as próprias mãos. Eram mãos grandes, marcadas, com cicatrizes que não contavam histórias bonitas. Cada linha era um lembrete do homem que ele havia sido e do homem que jurava não ser mais. Sua rotina era simples, quase mecânica. Consertava cercas que ninguém além dele usava. Cuidava de um pequeno canteiro onde o solo seco insistia em desafiar qualquer tentativa de vida. Observava o céu mudar de cor ao entardecer, do dourado ao púrpura, como se o deserto encenasse todos os dias um espetáculo apenas para ele. Era assim que Caleb se convencia de que estava em paz. As armas, no entanto, não ficavam à vista. Não estavam penduradas na parede como troféus, nem guardadas sob a cama como tentação. Estavam enterradas. Literalmente. Atrás da cabana, onde o solo era mais duro e as pedras dificultavam a escavação, ele cavara uma cova funda anos antes. Ali repousavam o rifle, o revólver e as munições, envoltos em pano grosso, como se fossem um corpo que não merecia sepultura digna. Enterrar aquelas armas havia sido um ritual. Um juramento silencioso de que não voltaria a ser o homem que resolvia tudo com pólvora e sangue. Porque Caleb Ball conhecia bem o peso da violência. Ele havia vivido tempo demais com o som de tiros ecoando na memória. Homens caindo, alguns culpados, outros apenas no lugar errado. Decisões tomadas em segundos que custaram vidas inteiras. Não havia glória nisso, apenas sobrevivência, e um rastro de culpa que nenhum deserto era vasto o suficiente para apagar. O isolamento não era castigo. Era escolha. O deserto, ao redor, refletia perfeitamente o que Caleb carregava por dentro. Imenso, silencioso, implacável. Bonito de longe, cruel de perto. Durante o dia, o sol castigava a terra rachada. À noite, o frio mordia como animal faminto. E ainda assim, havia uma honestidade ali que ele nunca encontrara entre pessoas. Pedra não mente. Areia não julga. Naquela noite, o frio chegou mais cedo. As nuvens cobriram o céu, abafando as estrelas, e o vento trouxe um lamento estranho, como se atravessasse quilômetros carregando vozes antigas. Caleb havia terminado a refeição simples, e feijão, pão duro e café ralo, quando sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Inquietação. Não vinha de fora, mas de dentro. Um aperto no peito, um pressentimento sem forma. Ele tentou ignorar. Lavou o prato, alimentou o fogo da lareira, sentou-se na cadeira de balanço olhando para a porta fechada. Então veio a batida. Seca. Fraca. Quase um pedido de desculpas. Caleb congelou. Ninguém batia aquela porta. Ninguém sequer sabia que ela existia, ou assim ele acreditava. O vento podia enganar os ouvidos, mas aquilo fora real. A segunda batida foi mais forte. Irregular. Como se quem estivesse do outro lado lutasse para permanecer em pé. Caleb levantou-se devagar. O instinto antigo despertou, apesar de ele tentar sufocá-lo. O coração acelerou, não de medo, mas de reconhecimento. Ele pegou a lamparina, aproximou-se da porta e a abriu apenas o suficiente para espiar. A mulher caiu antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ela desabou de joelhos na poeira, respirando com dificuldade, como alguém que havia corrido da própria morte. Estava coberta de areia, o vestido de couro rasgado pelos espinhos do deserto.
O cabelo negro, longo, solto, caía em mechas embaraçadas sobre o rosto. Havia dignidade ali, mesmo na queda. Uma dignidade que não se aprende e se sobrevive a ela. Caleb abriu a porta por completo e a amparou antes que o corpo dela tocasse o chão. Ela era leve demais. Ele a levou para dentro, colocou-a próxima ao fogo, ofereceu água. As mãos dela tremiam ao segurar a caneca, mas não havia histeria, nem desespero ruidoso. Apenas cansaço. Profundo. Antigo. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu rouca, mas firme. Eles levaram meu filho. As palavras pairaram no ar como um tiro que não ecoa. Caleb sentiu o peito se fechar. Aquela frase não era nova para ele. Já a ouvirá em muitas variações ao longo da vida. Sempre vinha acompanhada de dor. Sempre levava a mais violência. Comanche, e ela continuou. Ao amanhecer. Ele desviou o olhar. Conhecia aquele caminho. Conhecia aquele final. Eu não posso ajudar, e disse, antes mesmo de pensar. Isso não é mais comigo. Ela levantou o rosto então. Os olhos escuros encontraram os dele sem medo. Havia dor ali, sim, mas também algo mais perigoso, determinação. Meu nome é Nalin, disse. E eu não tenho mais nada, além do meu filho. Silêncio. O fogo estalou na lareira. O vento bateu na madeira da cabana. Caleb sentiu algo se quebrar dentro de si, e odiou isso. Ela respirou fundo, como quem se prepara para perder outra coisa. Salve meu filho, disse, por fim. E eu lhe darei a mim mesma. A frase não teve malícia. Não teve promessa de prazer. Teve apenas entrega. Aquilo atingiu Caleb com mais força do que qualquer bala. Ele viu, com clareza cruel, o que aquela oferta realmente era, e uma mãe abrindo mão do próprio futuro porque o mundo já havia roubado tudo mais. Não, e ele respondeu, virando-se bruscamente. Não me ofereça isso. Não me ofereça nada. A raiva veio misturada à vergonha. Raiva do mundo. Raiva do passado. Raiva de si mesmo por ainda se importar. Ele a deixou ali, com um cobertor, e passou o resto da noite andando de um lado para o outro. Não dormiu. Não conseguiu. As imagens voltaram sem piedade, tiros, gritos, decisões erradas tomadas rápido demais. Ele se lembrava de cada vez que acreditara estar fazendo certo e de cada cova que ficará para trás. Quando o primeiro traço de luz surgiu no horizonte, Caleb parou. Ficou imóvel por um longo momento. Então saiu da cabana. O frio da madrugada cortava a pele enquanto ele caminhava até o fundo, até o lugar onde a terra era mais dura. Pegou a pá. Cada golpe contra o solo parecia uma confissão. Quando o pano apareceu, sujo e envelhecido, ele hesitou apenas um segundo. Depois, puxou o rifle para fora da terra. Ao se virar, viu Nalin parada na porta da cabana. O rosto cansado. Os olhos atentos. Pela primeira vez desde que chegará, algo diferente brilhou ali. Esperança. E Caleb Ball soube, naquele instante, que o deserto nunca fora grande o bastante para esconder seu passado e nem para impedir seu destino de alcançá-lo. Eles partiram antes do sol romper o horizonte. O deserto ainda respirava frio, guardando o silêncio raro que só existe nas horas anteriores ao amanhecer. A areia parecia lisa, intocada, como se o mundo tivesse acabado na noite anterior e estivesse sendo criado de novo, passo a passo. Caleb montou sem pressa, sentindo o render do selim antigo e o peso do rifle atravessado nas costas. Não era o peso do metal que o incomodava, era o que ele representava. Nalin já estava pronta. Não disse palavra. Apenas montou o cavalo e seguiu adiante, como se soubesse exatamente onde o dia queria levá-los. O deserto lembrava. Cada passo do cavalo deixava uma marca breve, logo apagada pelo vento, mas para quem sabia olhar, nada se perdia de verdade. Nalin inclinava o corpo para frente, os olhos atentos ao chão,
às pedras, aos arbustos quebrados. Para Caleb, tudo parecia igual. Para ela, cada detalhe contava uma história. Ela apontou para um galho partido, quase invisível. Aqui, disse baixo. Passaram correndo. Caleb assentiu, mesmo sem entender como ela podia ter certeza. Observava em silêncio, não apenas o terreno, mas a mulher à sua frente. Havia nela uma força contida, sem ostentação. Nenhum gesto exagerado, nenhum lamento. Apenas foco. Aquilo desconcertava mais do que gritos ou lágrimas jamais fariam. O sol começou a subir, derramando luz dourada sobre as planícies. O frio recuou rápido, substituído por um calor crescente que fazia o ar vibrar. O suor surgiu cedo, escorrendo pelas costas de Caleb, trazendo com ele a cobrança do tempo. O corpo já não respondia como antes. Os ombros doíam com o impacto constante da cavalgada. O joelho esquerdo protestava a cada movimento, lembrança antiga de uma queda mal curada. A respiração vinha mais pesada, e ele odiava isso. Odiava perceber que não era mais o homem que fora, mas também odiava ainda ser aquele homem por dentro. Enquanto cavalgavam, pensamentos antigos retornavam, insistentes. Ele se perguntava quando exatamente havia parado de fugir e começado a chamar aquilo de redenção. Enterrar armas não apagava mortes. Isolamento não transformava a culpa em virtude. Talvez aquilo tudo fosse apenas uma forma mais lenta de covardia. O calor aumentou. O céu ficou duro, azul sem misericórdia. Abutres começaram a surgir, primeiro um, depois outro, descrevendo círculos preguiçosos no alto. Caleb os viu e sentiu um arrepio. Aqueles pássaros não erravam. Onde havia dor, eles chegavam. A exaustão começou a cobrar seu preço perto do meio-dia. A água diminuía, os cavalos respiravam forte, e o silêncio se tornará pesado demais para ser ignorado. Foi então que o terreno mudou. As planícies abertas deram lugar a um cânion estreito, de paredes altas e sombras profundas. O som dos cascos ecoava estranho, multiplicado, distorcido. Nalin ergueu a mão, sinalizando para parar. O ar ali estava diferente. Caleb sentiu antes de entender. Um aperto no estômago. Um arrepio que não vinha do vento. Então veio o assobio. A flecha passou raspando, cortando o ar tão perto que ele sentiu o deslocamento antes de ouvir o impacto na pedra. Outra veio logo depois. Emboscada! Caleb gritou, já se jogando para fora da cela. O mundo se estreitou naquele instante. Não havia mais dor nas juntas, nem cansaço. Apenas movimento. Ele rolou pelo chão, puxou o rifle e atirou quase sem mirar, guiado por algo antigo, enterrado fundo demais para ser esquecido. O tiro ecoou pelo cânion. Depois outro. E outro. Poeira e fumaça se misturaram. Gritos surgiram do alto das rochas. Um impacto queimou o ombro de Caleb em dor aguda, breve, mas real. Mesmo assim, ele continuou. Instinto puro. O homem que ele acreditava ter deixado na terra voltou inteiro, sem pedir permissão. Cada recuo do rifle, cada recarga apressada, cada decisão tomada em fração de segundo. Não havia hesitação. Apenas sobrevivência. Nalin não ficou para trás. Ela se moveu baixa, rápida, usando as sombras, as pedras, o terreno. Quando um guerreiro desceu rápido demais, confiante demais, ela o enfrentou com a lâmina curta que surgira de algum lugar sob o vestido. Não houve grito. Apenas um golpe preciso e um corpo que caiu pesado demais para ser ignorado. Caleb viu aquilo e algo dentro dele mudou. Ela não era alguém sendo salva. Era alguém lutando pelo que era seu. Depois de longos minutos que pareceram horas, os atacantes recuaram. O silêncio voltou de repente, quebrado apenas pela respiração pesada dos cavalos e pelo próprio coração de Caleb, batendo como se quisesse escapar do peito. Ele sentou-se contra a rocha, o braço latejando. O sangue escorria por baixo da manga rasgada.
Nalin se aproximou sem pressa. Rasgou um pedaço do próprio vestido e amarrou o ferimento com firmeza. As mãos dela não tremiam. Você luta como um homem que não tem nada a perder, e disse, em voz baixa. Caleb soltou uma risada curta, amarga. É porque eu achei que já tinha perdido tudo. Eles seguiram adiante quando o sol começou a cair, escolhendo rotas menos óbvias. Ao anoitecer, encontraram abrigo entre pedras altas. Acenderam uma fogueira pequena, escondida, apenas o suficiente para aquecer e cozinhar algo rápido. Foi ali, à luz fraca das chamas, que Nalin falou de Taza. Falou de como ele corria perto do rio, perseguindo lagartos, acreditando que todos os animais tinham nomes secretos. Falou de como ele esperava o pai voltar, mesmo depois de todos dizerem que era impossível. A voz dela não quebrou. Não precisava. Caleb ouviu em silêncio. Pela primeira vez, Taza deixou de ser apenas um motivo e se tornou uma criança real em sua mente. Um rosto. Um riso. Um futuro possível. Ele encarou o fogo e entendeu, com uma clareza que doeu, que aquela jornada não era mais sobre pagar uma dívida invisível ao mundo. Era sobre escolher, de forma consciente, não se esconder de novo. Quando Nalin se calou, o deserto voltou a falar com o vento. Antes de dormir, ela apontou para o leste, onde as sombras se acumulavam mais densas. Amanhã entramos em território inimigo. Caleb seguiu o olhar dela e sentiu o velho peso se acomodar em seus ossos, familiar como uma cicatriz que nunca some. Ele não disse nada. Mas, pela primeira vez em muitos anos, não desejou estar em nenhum outro lugar. Eles avistaram o acampamento ao cair da tarde do terceiro dia. O cânion se abria adiante como uma ferida na terra, irregular e profundo. Daquela distância, o fogo era apenas um tremor alaranjado contra a pedra escura, mas o vento carregava sons claros demais para serem ignorados. Risadas. Vozes altas. O tilintar de metal. Homens que se sentiam seguros. Homens que acreditavam que nada poderia alcançá-los ali. Caleb sentiu o estômago apertar. Não era medo. Era reconhecimento. Aquele som era antigo. Ele o conhecia desde jovem. Era o som de quem já havia vencido e não imaginava perder. O tipo de confiança que sempre antecedia o sangue. Eles desmontaram longe o bastante para não serem vistos. Os cavalos foram deixados amarrados entre pedras, onde o cheiro e o movimento não denunciariam sua presença. Caleb avançou alguns metros sozinho, agachado, estudando o terreno como fizera tantas vezes em outra vida. O acampamento estava bem posicionado. Homens espalhados, alguns sentados perto do fogo, outros de guarda relaxada. Cavalos amarrados em semicírculo. Duas rotas claras de saída, ambas vigiadas, mas sem atenção real. Eles não esperavam ataque. Muito menos ali. Caleb contou. Uma vez. Depois outra. Calculou distâncias, ângulos, tempo de resposta. A mente funcionava afiada, cruelmente eficiente, como se nunca tivesse parado. Voltou para junto de Nalin e falou baixo, cada palavra medida. Um ataque direto é morte certa, disse. Muitos homens. Muitas armas. Ela assentiu, os olhos fixos no acampamento. Então não atacamos direto. Ele respirou fundo. Eu faço barulho. Muito. Ataco de longe. Faço eles pensarem que é uma investida maior. Vou puxar o máximo possível para fora. E eu entro, completou ela, sem hesitar. Caleb a encarou. Havia ali um risco que ele não conseguia aceitar completamente. Não porque ela fosse incapaz, mas porque o plano exigia separação. Exigia confiança cega. Só funciona se você for rápida, disse ele. Só funciona se você aguentar, respondeu ela. Eles se olharam em silêncio. Não houve aperto de mãos, nem promessas. Apenas um entendimento profundo, forjado no deserto e no sangue derramado antes mesmo de se conhecerem.
Quando a noite caiu por completo, o céu se encheu de estrelas frias. O fogo no acampamento era agora o único ponto de luz viva naquela vastidão. O vento mudou, levando o cheiro deles para longe. Era o momento. Caleb se afastou primeiro, contornando o cânion até ganhar distância e altura. Encontrou uma posição elevada, onde podia ver parte do acampamento e, ao mesmo tempo, desaparecer após o disparo. Ajustou o rifle com mãos firmes. Sentiu o peso da decisão pousar sobre os ombros. Então atirou. O som do tiro cortou a noite como um trovão seco. Um homem caiu perto do fogo antes mesmo de entender o que acontecia. Gritos explodiram logo em seguida. Caleb atirou de novo, e depois mais uma vez, movendo-se rápido, mudando de posição entre cada disparo. Ataque! Alguém gritou lá embaixo. A resposta foi imediata. Homens correram, armas em mãos, vozes se sobrepondo. Caleb gritou também, propositalmente, fazendo parecer que havia mais gente com ele. Disparava, recarregava, corria. Cada passo era uma aposta. Um tiro passou tão perto que arrancou lasca de pedra do lado de seu rosto. Outro acertou seu flanco, quente, violento. A dor veio forte, quase o fez cair. Mas ele seguiu. Sempre em frente. Sempre puxando. Enquanto isso, Nalin se moveu. Ela escorreu pelas sombras como parte da noite, contornando o caos que Caleb criava. Entrou no acampamento pelo lado menos protegido, onde os homens haviam abandonado posições para correr atrás do barulho. O coração batia forte, mas o corpo obedecia. Ela viu o cavalo errado primeiro. Depois outro. Então ouviu um som diferente dos demais. Um choro contido. Ela seguiu o som até a borda do acampamento, onde uma pequena figura estava amarrada, próxima aos animais. O menino estava sujo, o rosto marcado por lágrimas secas e poeira. Os olhos grandes se arregalaram quando a viram. Mãe, a palavra saiu como um sussurro quebrado. Nalin caiu de joelhos diante dele por um segundo que pareceu eterno. Tocou o rosto do filho, como se precisasse ter certeza de que era real. Estou aqui, Taza, disse. Agora, silêncio. Ela cortou as amarras com mãos rápidas. O menino tremia, mas não chorava mais. Havia aprendido cedo demais quando o silêncio salvava vidas. Ela o ergueu, colocou-o sobre o cavalo mais próximo e montou atrás dele. Quando começaram a se mover, um grito soou às costas deles. Ali! Um guerreiro surgiu, arma erguida, correndo em sua direção. Nalin chutou o flanco do cavalo, que disparou, mas o homem era rápido demais. O disparo ecoou. Caleb ouviu. Reconheceu o som não como um tiro qualquer, mas como algo que ameaçava acabar com tudo pelo qual ele havia voltado a pegar em armas. Sem pensar, virou-se. Cada passo doeu. O sangue escorria quente pela lateral do corpo, a camisa colada à pele. Ele se apoiou numa rocha, levantou o rifle e atirou. O homem caiu. Outro surgiu. Outro disparo. A munição acabou rápido demais. Caleb jogou o rifle de lado e sacou o revólver, avançando mesmo quando as pernas começavam a falhar. Atirou até o tambor girar vazio. Os homens hesitaram, confusos, acreditando ainda enfrentar algo maior do que realmente era. Foi o suficiente. Nalin passou por ele em disparada, o rosto rígido, o corpo inclinado para a frente, protegendo Taza com o próprio peito. O menino se virou e viu Caleb. Os olhos dele se encontraram por um instante breve, intenso demais para ser esquecido. Caleb tentou dar mais um passo. Não conseguiu. O mundo inclinou de repente. A dor venceu. Ele caiu de joelhos, depois de lado. O céu estrelado girou devagar acima dele, distante, bonito demais para aquele fim. Ouviu tiros ao longe. Depois nada. A escuridão veio sem aviso, fechando-se sobre ele como o deserto fechava trilhas antigas. E tudo ficou em silêncio.
Caleb Ball voltou à consciência em pedaços. Primeiro veio o cheiro. Um aroma amargo de ervas queimadas, misturado ao odor conhecido da madeira da cabana. Depois o som embaixo, ritmado, quase um sussurro cantado. Só então a dor se apresentou, profunda, pulsante, espalhando-se pelo corpo como fogo lento. Ele tentou se mover. Não conseguiu. A febre o mantinha preso entre mundos. Imagens se misturavam, o cânion, os tiros, o rosto de Nalin, o menino nos braços dela, o céu girando antes da queda. Às vezes, tinha certeza de que estava morto. Em outras, sentia mãos frias em sua testa e sabia que ainda estava ali. Nalin não deixou seu lado. Dia e noite, ela esteve ali, trocando panos, limpando o sangue seco, pressionando a ferida com compressas improvisadas. Usava raízes e folhas que conhecia desde a infância, preparando infusões amargas que forçava Caleb a engolir mesmo quando ele delirava e se recusava. Às vezes, ela cantava. Não eram canções para dormir, nem lamentos. Eram cânticos antigos, passados de geração em geração, feitos para chamar a alma de volta quando o corpo insistia em partir. A voz dela era baixa, firme, carregada de intenção. Cada palavra parecia um fio puxando Caleb de volta à vida. Tasa observava tudo em silêncio. Sentava-se perto da cama, os joelhos junto ao peito, os olhos atentos a cada movimento. Não chorava. Não falava muito. Havia visto demais em pouco tempo. Mas quando Caleb gemia de dor ou se agitava na febre, o menino se aproximava mais, como se sua presença pudesse ajudar a mantê-lo ali. Os dias passaram sem forma clara. O tempo se diluía entre o nascer e o pôr do sol vistos pela janela estreita da cabana. Aos poucos, a febre cedeu. A dor continuou, mas agora vinha acompanhada de consciência. Na primeira vez em que abriu os olhos de verdade, Caleb encontrou Nalin sentada ao seu lado. O rosto dela estava marcado pelo cansaço, olheiras profundas, a pele queimada de sol e vento. Ainda assim, quando percebeu que ele estava acordado, algo se suavizou em seu olhar. Ela não sorriu. Apenas respirou aliviada. Você quase partiu, disse, sem acusação. Caleb tentou falar, mas a garganta estava seca demais. Ela lhe deu água, apoiando a cabeça dele com cuidado. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que não precisava ser dito. Foi só no dia seguinte que Nalin falou da promessa. Eles estavam sozinhos. Taz havia saído para buscar água no riacho próximo, acompanhado de um dos cavalos. A luz do fim da tarde entrava inclinada pela porta aberta, pintando a cabana de dourado. Minha palavra ainda está de pé, disse ela, por fim, a voz baixa. Eu ofereci tudo o que tinha. Caleb fechou os olhos por um instante. O peso daquelas palavras agora era diferente. Não vinha do desespero, mas da gratidão. Isso tornava tudo mais difícil. Não, respondeu ele, com esforço. Nunca foi isso que eu quis. Ela o encarou, séria. Você arriscou a vida por nós. Eu fiz uma escolha, e corrigiu ele. Não um acordo. Houve um momento longo de silêncio. O vento passou pela porta, levantando poeira do chão. Entre meu povo, disse Nalin, dívida é algo pesado. Não se carrega sem que pese o espírito. Caleb respirou fundo, sentindo a dor na lateral do corpo lembrar-lhe de cada segundo daquela escolha. E entre o meu, e respondeu, ninguém deveria viver preso a uma promessa feita na beira do desespero. Ela desviou o olhar, refletindo. Então o que somos agora? Perguntou. Caleb abriu os olhos e encontrou os dela. Somos vivos, disse. E isso já é mais do que eu esperava. A recuperação foi lenta. Caleb não se levantou da cama por muitos dias. Quando finalmente conseguiu ficar em pé, precisou do apoio da parede de Nalin para não cair. Cada passo era uma pequena vitória, cada respiração profunda um lembrete de que ainda havia luta pela frente. Enquanto ele se recuperava, a cabana mudou.
De abrigo solitário, tornou-se lar. Havia mais comida, mais vozes, mais vida. Taza começou a rir outra vez, primeiro timidamente, depois com a naturalidade de quem reaprende a ser criança. Corria ao redor da cabana, fazia perguntas demais, queria saber tudo sobre cavalos, sobre o rifle pendurado agora fora de alcance, sobre o deserto que antes só conhecia pelo medo. Caleb observava em silêncio. Ver aquele menino recuperar a infância fazia algo se reorganizar dentro dele. Um nó antigo se desfazia devagar, como se o passado perdesse força a cada gargalhada que ecoava entre os penhascos. Nalin ficou. Não por obrigação. Não por dívida. Ela ajudava a cuidar da terra, consertava o que precisava, cozinhava, mas nunca se colocava como alguém que pertencia àquele lugar sem escolha. Havia uma liberdade clara em seus gestos. Ela ficava porque queria ficar, e isso fazia toda a diferença. Às vezes, ao entardecer, sentavam-se juntos na varanda improvisada da cabana. O céu queimava em tons de laranja e roxo, o deserto se acalmava depois do calor do dia. Nesses momentos, falavam pouco. O silêncio não era mais pesado. Era confortável. Em uma dessas tardes, Nalin falou do passado. Contou sobre o marido, morto por homens que nunca souberam seu nome. Falou das fugas, das perdas, das noites em que pensou que não acordaria no dia seguinte. Mas também falou da escolha consciente de não deixar que o ódio definisse quem ela era. Caleb ouviu, entendendo mais do que responderia em palavras. Quando foi a vez dele, contou sobre os tiroteios, sobre homens enterrados sem preces, sobre a sensação constante de que estava sempre chegando tarde demais para fazer a coisa certa. Falou do dia em que decidiu enterrar as armas, acreditando que isso bastaria. Não bastou, disse, com amargura suave. Nalin o observou por um momento, depois assentiu. Às vezes, não é o que enterramos que nos salva, disse ela. É o que escolhemos proteger. Caleb ficou olhando o horizonte, sentindo o vento no rosto, o cheiro da terra quente. Salvar seu filho salvou algo em mim, disse, enfim. Ela não respondeu de imediato. Apenas colocou a mão sobre a dele, sem promessa, sem posse. Naquele gesto simples, Caleb entendeu que a vida que surgia ali não se baseava em dívidas pagas, mas em escolhas renovadas todos os dias. E isso, pela primeira vez em muito tempo, parecia suficiente. O tempo voltou a se mover. Depois de tanta urgência, dor e sangue, os dias passaram a escorrer devagar, como água sobre pedra. O verão cedeu espaço ao outono, e o deserto, sempre acusado de ser estéril, mostrou mais uma vez que sabia surpreender quem tivesse paciência suficiente para observar. A terra ao redor da cabana começou a mudar. Onde antes havia apenas solo duro e relutante, pequenas áreas verdes surgiram. Não era milagre, e era cuidado. Caleb acordava cedo, ainda mancando, mas com um propósito diferente do que tivera durante anos. Já não se levantava apenas por hábito ou fuga do passado. Levantava porque havia algo a ser feito. Ele consertava as cercas que agora tinham utilidade real, limpava a terra, ajudava a irrigar o que Nalin plantava com mãos firmes e conhecimento antigo. O deserto não se tornará dócil, mas havia aprendido a conviver. Taza crescia junto com aquele novo ritmo. O medo, que antes habitava seus olhos, foi perdendo espaço. Primeiro veio o riso. Depois, a curiosidade. Ele aprendeu a montar, a cair e a levantar sem chorar. Aprendeu a reconhecer sons do deserto, a distinguir perigo de simples silêncio. À noite, já não acordava assustado com qualquer ruído. Dormia com a confiança de quem sabia que havia alguém cuidando do amanhã. Caleb observava tudo com atenção silenciosa. Havia algo profundamente reparador em ver uma criança reaprender a confiar no mundo. Cada passo firme de Taz apagava, pouco a pouco, memórias antigas que Caleb carregava, e crianças que não voltaram, casas que nunca mais foram lares. Ele percebeu que seu propósito não estava em sobreviver até o próximo dia, mas em sustentar aquilo que crescia ao seu redor. Nalin permaneceu. Não porque devia.
Não porque fora resgatada. Não porque alguém a havia salvo. Ela ficou porque escolheu ficar. Essa escolha era visível em tudo. Na forma como caminhava livre pela terra, sem pedir permissão. Na maneira como falava, direta, sem medo de discordar. Na forma como cuidava de Caleb quando ele exagerava nos esforços e o corpo lembrava que ainda havia limites. A relação entre eles não tinha pressa. Não havia posse, nem promessas sussurradas à noite. Havia respeito. E espaço. Um entendimento silencioso de que nenhum dos dois precisava se diminuir para que o outro existisse. Em muitas noites, sentavam-se na varanda da cabana, observando o céu mudar de cor. Falavam sobre coisas simples. Outras vezes, falavam sobre tudo. Foi em uma dessas noites, quando o vento estava calmo e as estrelas pareciam mais próximas, que a conversa mais profunda aconteceu. Confiar ainda é difícil, disse Nalin, quebrando o silêncio. Não por você, é mais pelo que o mundo já me mostrou. Caleb assentiu devagar. Eu passei a vida acreditando que confiança era fraqueza, e respondeu. Que só sobrevivia quem desconfiava de tudo. Ela olhou para ele. E agora? Ele demorou a responder. Observou o céu, sentiu o peso leve do tempo nos ombros. Agora eu acho que desconfiar me manteve vivo, e disse. Mas confiar é o que me fez viver de novo. Nalin não sorriu de imediato. Apenas respirou fundo, como quem guarda aquela verdade. As estações continuaram seu ciclo. O inverno chegou com noites frias e manhãs silenciosas. A primavera trouxe flores tímidas e promessas. O verão voltou com força, mas já não parecia hostil. Havia sombra, havia água, havia vida organizada ao redor da cabana. Caleb sentia o corpo envelhecer, mas a alma, em aquela que ele acreditava enterrada junto às armas, estava desperta. Às vezes, ele caminhava até o local onde havia enterrado o rifle. Não para desenterrá-lo, mas para lembrar. Lembrar do homem que fora. Do homem que pensara não haver mais escolha. Ele nunca mais tocou naquela cova. Não por medo de voltar atrás, mas porque já não precisava provar nada para si mesmo. Na última cena daquele ciclo, o deserto estava calmo. A noite havia caído limpa, sem nuvens. A varanda da cabana abrigava 3 silhuetas. Caleb sentado, o corpo relaxado. Nalin ao seu lado, o olhar firme no horizonte. Taz encostado entre eles, apontando estrelas, inventando nomes para constelações que só ele via. O vento passava suave. Nenhuma arma à vista. Nenhuma ameaça no ar. Caleb olhou para aquela cena simples e entendeu, com uma clareza que nunca tivera antes, o que realmente significava redenção. Ele havia enterrado as armas. Mas desenterrado a alma. Redenção não viera da violência. Não viera do sangue derramado no cânion. Viera da escolha consciente de proteger o futuro, mesmo quando o passado insistia em cobrar seu preço. O deserto continuava vasto. O mundo, imperfeito. Mas ali, naquele pequeno ponto esquecido pelos mapas, 3 vidas haviam se reencontrado. E isso bastava. Se essa história tocou você, deixe seu like. Comente o que essa jornada significou para você. E inscreva-se no canal para mais histórias do Velho Oeste, onde honra, escolha e humanidade ainda importam.